Shalom, tudo bem com vocês? Eu quero trazer uma breve mensagem, palavra breve ao vosso coração neste dia. Quero falar a respeito de perseguições. Quanto existem pessoas que estão sendo perseguidas em todos os tópicos, de todas as maneiras. Cristão, enfim, várias outras religiões também. Existem pessoas também que passam por perseguições. Nisso, gostaria aqui de frisar que está existindo uma intolerância religiosa, não é verdade? Se a gente vê um bandista ou que está lá na casa de candomblé, cristão, evangélico, espírita, sempre vai existir aquele que não vai concordar com a religião do outro. E na hora que o outro estiver pregando, ministrando ou explicando alguma coisa, ao invés das pessoas atacarem a ideia da pessoa ou o pensamento da pessoa em si, o que ela defende, não, vai atacar a pessoa em si, Então está existindo aí uma intolerância muito grande religiosa, que isso está a cada dia crescendo, trazendo um certo desrespeito, Existe um ditado que eu sempre gosto de falar, Não é obrigado ninguém gostar de mim, não é obrigado ninguém concordar com o que eu prego, mas respeito é bom e todo mundo gosta, tá? Eu respeito a sua religião, respeito o seu pensamento e também gostaria que respeitassem o meu pensamento, a minha religião. Queridos, então aqui eu gostaria de frisar algo interessante. O que acontece? Veja que mesmo quando as pessoas veem que existe sim uma correção, uma ministração, uma palavra, até mesmo alguém que está evangelizando aí na rua, como eu já fui vítima disso, uma certa feita pregando a palavra no terminal, e fui entregar o panfleto, e a pessoa olhou para mim e disse: eu não quero, eu pensei que era R$50, R$100, Pensei que era dinheiro. E essa pessoa dirigindo agressivamente com palavras, me desrespeitando, tá? Mas é isso mesmo, querido. Todo aquele que prega o Evangelho, que está ministrando de boa mente, de bom coração, tentando ajudar pessoas, tentando abraçar pessoas, vai sofrer sim perseguição. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, nós vemos aí o discurso de Estevão, lá no Sinédrio, onde ele foi ser julgado pelo sumo sacerdote. E o sacerdote faz muitas perguntas a ele, e ele começa falando a respeito do reino de Deus, a respeito de Cristo. Nisto, começando de Abraão, Isaac, Jacó, passando por Moisés, passando por vários outros homens de Deus, até chegar na pessoa de Jesus Cristo. Nisso, ele apontando certa característica de Cristo, tem falado a respeito das maravilhas que Cristo tem feito. E é tanto que o seu rosto ficou como o rosto de um anjo, o rosto de Estevão, do diácono, aquele a quem foi concedido e escolhido juntamente com os outros 6 apóstolos, aliás, os outros diáconos. A Bíblia vai dizer o seguinte: de Estevão, ele fala também acerca do Deus que esse povo servia. Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, José, enfim, todos eles, até mesmo Cristo, do Deus que eles serviam.
E olha só que coisa maravilhosa, que eu me deparei com essa palavra e eu fiquei pensativo com ela. No capítulo 7, versículo 49, está escrito: o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Então eu fico me perguntando aqui, né? Aonde é que vai ser o lugar de descanso? Essa pergunta que o diácono Estevão fez, o apóstolo Paulo, no 1 Coríntios capítulo 3, né, vai dizer que o próprio Deus, ele diz, olha, vós sois templo e morada do Espírito Santo. Ou seja, o ser humano ele não vai ter e nunca vai ter a capacidade de erigir, de edificar uma casa para que Deus possa morar. Pela sua grandiosidade, pelo seu poder imenso, não é verdade? Mas o Deus poderoso a quem nós servimos, ele explica, olha, vós sois templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em vós. Frisando essa palavra, a gente entende o seguinte, que se o Espírito ele habita em nós, então nós somos templo, nós somos casa, nós somos morada. E precisamos entender que todo aquele que serve a Deus, ele precisa limpar a casa, precisa limpar o seu interior dessas invejas, dessas intolerâncias, dessas coisas que fazem mal à alma do ser humano. Veja que perplexidade o ser humano ele passa quando está pregando, falando do amor de Deus, que de repente parece que existe um amor ao ódio, né? Se eu estou pregando para alguém que não aceita a minha fé, a mesma fé a qual eu convivo, eu vou ficar com raiva da pessoa, vou bater a porta na cara da pessoa, vou deixar essa pessoa para lá. Não, querido, não, muito pelo contrário, a gente deve, né? Ou seja, nós devemos pregar aonde a gente esteja. E é bem provável que nós sejamos, né, odiados por muitas pessoas. O que foi que aconteceu depois desse discurso que o diácono Estevão ministrou, pregou, né, para todos os que estavam no Sinédrio julgando? O que foi que aconteceu? Lá no capítulo 7, do versículo 54 de Atos dos Apóstolos, vai dizer que ele foi apedrejado. Porque os homens que estavam ali ouvindo, né, ouviram, né, e se enfureceram, ouviram a pregação e se enfureceram, ficaram com muita raiva, rangeram os dentes contra ele, pegaram em pedras, né, e o apedrejaram em plena praça pública. Queridos, esse é o dever de todo aquele que acredita no amor de Deus, no poder de Deus, né? E eu acredito que é isso que a gente precisa fazer, pregar o Evangelho, custa o que custar, mas devemos aprender a pregar sem intolerância religiosa. Aprenda a respeitar quem é e quem não é, aprenda a respeitar as pessoas do jeito que elas são, mas pregue o Evangelho, tá? Pare de estar julgando, prejulgando, mas pregue o Evangelho, né? Pregue a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é amor, ela é justiça. E não é você nem eu que fazemos a justiça. Quem faz a justiça é Deus. Amém? Shalom.